A reforma tributária a gente pode destacar em 2 momentos diferentes. Uma reforma tributária sobre o consumo, que aí a gente tem novos tributos que foram substituídos pelos, ICMS. Vamos lá, deixa eu dividir bem certo. Reforma tributária sobre consumo que veio substituir os impostos ISS, ICMS, ISS de competência municipal, ICMS de competência estadual e distrital, o IPI, que é o federal, e PIS e COFINS, que são contribuições federais. A reforma tributária veio a criar o IBS, tá? E a CBS. O IBS de competência municipal, estadual e distrital, e o CBS de competência federal. Além disso, também foi extinto o IPI, né, com essa reforma tributária, só valendo para a Zona Franca de Manaus, e com isso veio a ser criado o IS, Imposto Seletivo, que basicamente é um imposto para incidir sobre atividades não benéficas à saúde ou que têm prejuízo no meio ambiente. Como os jogos que estão famosos, jogos do Tigrinho, vão ser tributados pelo imposto seletivo, e também é popularmente conhecido, no estrangeiro como Sintex, Imposto sobre o Pecado, e vai ser um tributo com cara nova. Acredito que vai ter mesmo a particularidade do IPI, mas com uma roupagem nova. Até trazendo essa conversa de bastidor que o Luciano comentou, a gente teve uma demanda que surgiu de novembro pra cá, né, principalmente ali dezembrão, vamos dizer, todo mundo pensando em férias e aposto que a agenda de vocês não estava tão voltada para essas férias. Como é que foi para vocês que atuam diretamente nessa área, ter que aconselhar hoje eu sei que vocês têm uma carteira de clientes grandes, pra aconselhar todo mundo, levar para todo mundo, conseguir fazer reunião com todo mundo, até que você comentou de rever contrato também, final de ano, como Uhum. é que foi esse processo interno? Então, essa questão, Guilherme, é muito importante, que é a transição da reforma tributária sobre a renda. No fim do ano, foi aprovada a tributação e a criação de um novo imposto, né? Todo mundo fala que foi remanejamento da tributação, mas na verdade foi a criação de um imposto novo, imposto de renda mínimo, que se chama o imposto sobre grandes fortunas, né? Que eles Hum. falam que sobre os ricos e os pobres pagariam menos. O que, que foi que aconteceu? No Brasil, os dividendos não eram tributados pelo imposto de renda. Com essa transição e com o nosso governo, querendo arrecadar cada vez mais, tendo um lado, populista no sentido de isentar aqueles que recebem R$ 5.000, houve a tributação sobre os dividendos. E o que que acontece nessa mudança? A partir desse momento, em novembro, que teve essa transição, o governo estipulou algumas medidas a serem tomadas para que os dividendos não fossem tributados. Então entrou em jogo tanto a contabilidade com a parte jurídica para assessorar as empresas. Basicamente foram criados 3 requisitos para que os lucros acumulados na empresa até 2025 não fossem tributados a partir de 2026. Você deveria fazer o levantamento e fechamento do balanço até novembro de 25 e fazer também uma ata na junta comercial deliberando a distribuição desses lucros para 3 anos seguintes. Então 2026, 2027 e 2028, você deve distribuir esses lucros, e aí você terá o direito de não tributação do imposto de renda mínimo sobre esses valores. Então foi um período conturbado, né, que o governo determinou que esse fechamento de balanço e essa deliberação em ata fosse feito até 31 de dezembro de 2025. Isso, particularmente, tecnicamente, é impossível. As empresas, como no mercado financeiro, fecham os balanços normalmente em abril do ano seguinte. Então, justamente por conta dessa medida, até a técnica, eu diria, foi ajuizada algumas ações perante o Supremo Tribunal Federal, questionando essa impossibilidade técnica e até mesmo ilegal. E aí a gente conseguiu um resultado, até a OAB foi participante nesses Uhum. processos, que a deliberação fosse feita até fim de janeiro. Foi pedido que fosse até abril, mas o ministro Nunes Marques concedeu a liminar para que essa ata fosse deliberada apenas em janeiro desse ano. Então, a gente tem um prazo agora até janeiro, que essa ata, essa deliberação de distribuição de lucro, seja registrada na junta comercial até agora final de janeiro. Até o movimento do mercado que vocês devem ter passado até para os clientes de vocês, foi essa distribuição de lucro que as empresas fizeram no ano passado. Agora em janeiro, eu tive algumas carteiras, que até o Luciano, meu assessor de investimento,
a gente estava conversando sobre isso, começou a cair dividendos, e a gente conversando, trocando essa ideia, falando: "Qual o motivo disso?". Foi justamente essa modificação trazida pelo governo. Inclusive, eu não sei se eu estou atropelando, mas as ideias vêm surgindo. O que que aconteceu com essa medida, né, de distribuição a tributação, dos dividendos? Foi a falta de neutralidade. A neutralidade, que a gente fala tanto no direito tributário, é que a tributação não deve, atuar no comportamento das empresas e das pessoas físicas. O que que aconteceu com essa tributação e essa possibilidade de não tributação até 2025? As empresas correram, queimaram o caixa delas para distribuir os lucros. Então, para não haver a tributação, muitas empresas tiveram até que se autofinanciar, ou com sócios, ou com o banco, para que fosse distribuído esses lucros. E com isso que não fosse tributados pelo imposto de renda.